dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast MVP na collab que a gente tem aqui com o pessoal da KPMG para falar com os Emerging Giants, que são as empresas de tecnologia brasileiras que a gente vai ouvir falar muito ainda nos próximos anos, né, senhor Diogo Garcia, que comanda essa turma toda aí. Bem-vindo mais uma vez. Amigo. Obrigado, né? Tadinha. E essa... Já virou a classe. Já virou, E assim, tem sido muito bacana, porque cada história que a gente ouve, né, cara? Cada história. E a gente tem certeza que o cara saindo daqui ele vai ser gigante. A gente sai com essa certeza. Não, já é gigante agora, já né? É Alexandre Borges, da Grão Direto, nosso convidado deste episódio. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite, um super prazer estar aqui, um prazer participar do programa. A gente ficou super orgulhoso de participar do programa, o programa já impactando o nosso dia a dia, assim, né? Fazendo muita diferença pro time. E acho que para além de toda a expertise da KPMG, de estarmos juntos, tem toda essa questão da turma toda, né? Então, acho que estar ao lado de outros potenciais gigantes, pra gente é super interessante, a gente aprende muito e um prazer estar aqui, vai ser um prazer a gente conversar. Alexandre, o prazer é nosso ter o nosso programa e o pessoal da Grão Direto super participativo. E queria começar aqui na nossa conversa perguntando sobre captação, né? Vocês levantaram uma rodada de 90 milhões de reais em março de 2025. Qual foi a tese dessa captação? A Grão já vem nesse histórico de digitalizar a comercialização de grãos, né, desde que a gente começou. E esse sempre foi o grande mote, muito acreditando de que a chave para destravar o agro fora da porteira são os negócios em grãos, né? Ao redor de um negócio em grão tem um monte de outras coisas. Um negócio em grão é logística, um negócio em grão é crédito, é back-office, é sustentabilidade, um monte de outras coisas ao redor disso. E quem não conhece, eu não conheço, conheço muito pouco, mas já conversei com muita gente do agro, e o saco, a saca ou o grão é moeda, né? Então, tipo assim, uma coisa custa R$1.000, o cara não fala R$1.000, fala uma saca, sei lá, exatamente. 2 sacas, 3 sacas, né? Ele não... Pro agro é a moeda corrente, né? É a moeda do produtor, é o que move, né? Você pega setores, por exemplo, do Centro-Oeste ou cidades onde você tem polos agrícolas muito fortes, a economia se move muito dependendo do preço da soja ou do milho, né? Porque, de fato, é a moeda do produtor e a gente, desde antes, sempre entendeu que ao redor dos negócios em grãos você conseguia, de fato, transformar o agro fora da porteira. E essa nova rodada veio muito na esteira de continuar fazendo o que a gente já vinha fazendo, de aprofundar precificação em tempo real para o produtor na ponta, né? Saber a oscilação de preço da soja e do milho, negociações em tempo real, conectar produtores e compradores para deixar esse mercado mais eficiente. Então, continuar fazendo isso, mas ir além, né? A gente está investindo agora bastante também nas operações de barter, que é tornar a moeda do produtor de fato, né? O barter é essa relação de troca, onde o produtor vai comprar o insumo, comprar o defensivo, o fertilizante e até agora comprando veículos, diesel, porque a gente está facilitando muito esse processo e pagando com o produto dele. Então, o barter é uma frente importante para essa nova captação. A parte de produtos e serviços financeiros também, onde a gente, de fato, dá materialidade para que o grão seja essa moeda do produtor, oferecendo também crédito baseado nas operações de comercialização dentro da plataforma. Então, de fato, criando esse ecossistema ao redor da negociação em grão para deixar tudo muito mais eficiente. E acho que, por último, uma terceira frente da rodada de investimento é toda a questão de AI. A Grão Direto tem liderado essa conversa de inteligência artificial em relação à comercialização de grãos, né? A gente tem a nossa inteligência artificial proprietária, que a gente batizou carinhosamente de Ayrton. Ayrton, muito bom o nome. E a gente tem que puxar o R, falar que é o Ayrton. Ayrton. Que aí conecta muito mais com o produtor. E é, de fato, o Ayrton fazendo muita diferença já no dia a dia do produtor. Então, acho que isso baseou muito nisso, né? Essa sinergia que os negócios em grãos conseguem gerar para a vida do produtor. Então, adicionando barter, mais negociação, precificação em tempo real, os produtos e serviços financeiros e, obviamente, inteligência artificial também. Eu vou perguntar um pouquinho mais sobre, né, como que vocês têm essa relação com os investidores, mas só queria saber antes um pouquinho sobre a Grão Direto. Como é que hoje, quanto que vocês movimentam, o que vocês têm de linhas de produtos? Né? Estava vendo você fala de parte de inteligência, vocês já tem até índices, né, de cotação e tal, em tempo real ali. Como é que, me fala um pouquinho da estrutura da empresa hoje. Dos índices, inclusive, é uma história de sucesso com a KPMG. A gente
por já ter... Isso eu nem sabia, olha só. Ó. Levantei a bola e já Levantou a pra bola, cortar. eu não quis falar nada, você que levantou aí. por favor. E é uma super história de sucesso mesmo, né? Acho que por toda essa liquidez, esse volume que a gente já tem na plataforma, uma das principais frentes de desenvolvimento é a parte de inteligência de mercado. Legal. Né? E conseguir ter uma leitura muito melhor do que acontece na ponta, no mercado físico, que é onde a gente opera. E esse ano a gente lançou o primeiro índice do mercado brasileiro assegurado pela KPMG, seguindo os guidelines da IOSCO. Então, um índice que já começou feito de forma muito profissional para dar muito mais essa visibilidade, tanto para o mercado brasileiro quanto para o mercado global, do que de fato está acontecendo no mercado físico brasileiro. O primeiro índice que a gente lançou é de soja, FOB Santos, e a partir daí acho que tem uma grande frente para a gente evoluir nessa... A ideia é desdobrar então para outros pontos e outras culturas também. Mas voltando para falar da Grão, a Grão nasceu ali por volta de 2018, começou como ideia ali 2016, 2017, mas de fato nascendo em 2018, muito com esse foco de apoiar a comercialização no mercado físico de grãos, conectando produtores e compradores de grãos. Vocês vêm, os sócios, os fundadores vêm do agro? Nós somos 3 cofundadores principais, cada um com uma expertise diferente. Então, o Pedro é o nosso co-founder com esse pé no agro, mais de 15 anos de experiência no agro, família de produtores rurais, experiência trabalhando no agro. O meu background é muito mais gestão, negócios, e o Fred trazendo tecnologia. Então, a gente juntou esse tripé agro, negócios e tecnologia para fundar a Grão. Hoje, a gente tem mais de 170 pessoas no time. O ano passado, em 2024, a gente negociou mais de 8 milhões de toneladas de grãos, que já é cerca de 3% da produção brasileira. E com um crescimento bastante importante aí para esse ano. Numa localização super estratégica. Eles ficam em Uberaba, ali, próximo do Centro-Oeste, enfim, onde tudo acontece. Acho que isso é um ponto super positivo, porque não adianta estar em São Paulo, né? A gente estava até conversando isso aqui nos bastidores. É preciso estar próximo, de fato, né? De onde o agro acontece. Acho que é muito importante a gente fazer essa ponte, né? Então, Isso. eu até estava brincando aqui antes da gente começar, que a nossa localização acaba ajudando. A gente está ali no Triângulo Mineiro, em Uberaba, muito por uma densidade de talento. Isso. Também você tem uma densidade de talento muito grande, muitas universidades bastante relevantes ali. Mas, para além disso, a gente está próximo do produtor, a gente está próximo de onde a operação também ocorre. Você tem muitos compradores operando na região. A gente está próximo do Centro-Oeste, ainda que a gente esteja no Sudeste mais próximo. A gente não está distante de São Paulo. Então, de fato, você consegue ter essa posição ali privilegiada para conseguir fazer essas pontes entre esses diferentes mundos. Agora, uma provocação, obrigado, que a gente tem que fazer com os players do ecossistema, né? Tenho conversado muito com VCs e com outros players, porque o agro é o motor da economia brasileira, né? As pessoas não conhecem, de fato, o agro, né? E quando a gente fala de agritechs, de empresas de tecnologia do agro, os investidores mal fazem ideia do que é, enfim. Então, estava até conversando um dia desses com um investidor de VC que falou: nós somos ignorantes realmente, a gente precisa de mais conhecimento, porque diante de outros setores, né, de outras startups, principalmente emerging giants, você vê uma concentração ainda maior em fintechs e depois health techs. Então, acho que a gente precisa também ir para o interior, a gente precisa também descobrir esse mundo, startups.com tem que ir lá, KPMG tem que ir lá, investidores tem que ir lá, porque é um outro mundo e que realmente a gente precisa aprender. Acho que como brasileiro, como investidor, como player do ecossistema, desconhecer o mundo da tecnologia do agro, eu acho que é um ponto super desfavorável, porque é uma das nossas vocações em termos de economia. Então, fica aí a provocação para você que é investidor, para você que é fundador, de estar próximo, de ir lá em Uberaba e conhecer a Grão direto. Não, isso eu até ia perguntar, essa questão de estar em Uberaba foi estratégico, foi escolhido, ou foi... acabamos indo para lá, porque realmente parece bem estratégico de você estar perto e de novo, acho que juntando um pouco isso com o que o Diogo falou, que é de você interiorizar e mostrar, cara, tem muita coisa rolando aqui, pô, Uberlândia mesmo, acho que 2025, acho que foram 3 startups de Uberlândia que foram vendidas, né? O Itaú investiu em 3 ali. Então, quer dizer, existe coisa fora da Faria Lima, né? Acho que é bem legal esse ponto de você consegue desenvolver negócios bons fora daqui da bolha, né? Eu acho que
geograficamente você pode estar distante, mas a qualidade você não abdica em nada, né? E sim porque, de fato, você tem um polo de talentos que é relevante na região, né? Você pega esse entorno ali de Uberaba, Uberlândia, traça um raio ali de 150, 200 quilômetros, tem Ribeirão Preto, São Carlos, né? Você tem um monte de cidades relevantes, tem um PIB muito, muito relevante. No nosso caso específico, ainda melhor, porque de fato você está próximo de onde o agro acontece. E de novo, sem abrir mão do talento, sem abrir mão de construir algo que é world class naquela região. Então, de fato, acho que você tem um talento grande nessas regiões onde, de fato, você pode ter um olhar diferente também para como empreender, como promover também as vantagens daquela região específica e atraindo talentos também. A gente hoje tem um time de mais de 170 pessoas que muitas pessoas não vieram dali, mas que entendem que você consegue aliar a qualidade de vida com um trabalho que é intelectualmente muito estimulante e fazendo algo que te dá orgulho de participar. E acho que sobre a sua provocação do agro, o agro talvez é dos poucos setores onde o Brasil consegue olhar de igual para igual com qualquer país do mundo, onde o Brasil é referência, onde o Brasil é o benchmark. E acho que a gente tem que se apropriar disso. Isso mesmo. São poucos os setores onde o Brasil, de fato, é vanguarda. E o agro é certamente um desses setores. E acho que o Brasil está aos poucos abrindo um pouco mais os olhos para isso. E acho que cada vez mais que a gente entender que essa é uma das vocações naturais do país. E acho que esse combo Brasil, agro, tecnologia é um combo que tem muito potencial. E acho que um caminho muito interessante para nós e para as outras startups aproveitar essa vantagem competitiva que é de estar no Brasil, né? O Brasil, ele não é um passivo para a gente, ele é o contrário. O Brasil é um ativo para quem está empreendendo no agro e em tecnologia. Você sabe que além do Emerging Giants, eu lidero também aqui o Technovator, que é uma premiação que reconhece as startups mais inovadoras do Brasil e do mundo, né? E em 2021 a gente conheceu a CrewTech, né? Que é uma agritech e que trabalha com nanotecnologia para o agro, e ela foi vencedora não só na edição Brasil do prêmio, como também global. Então a gente levou a inovação brasileira para o mundo no agro, né? Então a gente quer ver mais cases desses. E não só cases, né, prêmios, mas também investimentos, né? Esse olhar também como negócio, como vocação, conectando com outras pontas, enfim. Então acho que fica uma lição aí para todo mundo, de fato, enxergar essa vocação e também se aprofundar mais um pouco. Eu acho que a gente precisa disso também. E no momento que a gente traz você aqui, Alexandre, pode ter certeza que a gente está aprendendo bastante, né? Obrigado. Porra, super. Não, porque acho que existe um desconhecimento mesmo sobre o alto emprego de tecnologia, a alta produtividade do agro brasileiro, né? Não é só plantar e colher, né? Plantar, colher e vender. Cara, tem muita coisa acontecendo para você plantar bem, colher bem e vender bem, né? E eu acho que as pessoas realmente não têm essa percepção, não têm esse conhecimento, né? Não, e o agro, especialmente dentro da porteira, ele já passou por revoluções tecnológicas com impacto muito profundo. O produtor hoje ele produz o dobro, o triplo em uma mesma área do que ele produzia 10 anos atrás. E por quê? Porque ele adotou tecnologia. E muita gente no mercado tem uma percepção de que o produtor pode ser um cara mais conservador, que não quer adotar tecnologia. É o contrário. Ele viu no dia a dia dele o tanto que a tecnologia fez diferença dentro da fazenda. E por isso que ele está muito aberto, ele escuta. O produtor, ele não vai atrás do hype, ele não vai pela modinha. Mas vai comprar chatbot de AI. Mas o impacto da tecnologia faz muita diferença para ele. E ele viu que o vizinho que não adotou saiu do negócio e ele prosperou. Então ele entende o valor da tecnologia, mas você precisa saber como se relacionar com ele, como gerar valor para ele. Mas essa revolução tecnológica no agro vem acontecendo, ainda que talvez o mercado tenha demorado um pouco mais para perceber o tamanho. Chegar na fazenda de sapatênis e camisa com monograma não tem conversa, né? E o produtor até brinca, né? Ele fala, estão discutindo veículos autônomos, a minha colheitadeira é autônoma tem 5 anos. Entendeu? Pois é, é isso. E no momento que a gente está falando de veículos autônomos, de AI, o motor, desde que eu me entendo por gente, o motor do crescimento da economia brasileira é o agro, né? Sim. E eu queria que você respondesse em nome também da classe
classe aí do grupo dos founders de agritechs no Brasil. O que é que falta para a gente ter um grande player? O que é que falta para a gente ter não só um unicórnio, mas um grande player que abra capital e que seja essa grande referência no Brasil? Porque a gente ainda não tem. Obviamente, a gente tem boas agritechs, inclusive no programa Emerging Giants, né, que têm crescido, recebido novas captações B, C, enfim. Mas eu vejo que ainda a gente não tem esse grande player, né, como no ecossistema, um iFood, como no ecossistema de fintechs e em outros ecossistemas. O que é que falta, Alexandre? Ou o que é que precisa ser feito, né, para que de fato a gente consiga ter uma consolidação desses players do mercado do agro? Eu acho que é uma questão de tempo. Assim, eu acho que vai ser uma consequência natural da vocação do país, das empresas que a gente tem no ecossistema hoje, que isso aconteça. Claramente, se você olha para trás, o investimento em agro, pensando em empresas de tecnologia, crescimento exponencial, ele veio depois. Então, posso dizer do nosso próprio caso, quando a gente começou ali, a nossa primeira rodada foi em 2018, era extremamente difícil os fundos de venture capital entenderem agro, quererem investir em agro, né? Existia claramente um certo preconceito e preconceito sobre o agro, um desconhecimento, como você mesmo colocou, muito profundo, enquanto que ali em 2018 já tinham fintechs sendo investidas há 5, 6 anos, né? Diversos outros setores. Então, ciclos, né? Claramente você tem uma questão temporal que no agro demorou um pouco mais por desconhecimento. E acho que depois disso, ali 2018, 19, 20, começou a acontecer. Em 2021 você teve uma enxurrada de investimentos no agro, mas você ainda tinha muito uma ideia de investidores que não conheciam tanto do setor, e que em certa medida ainda permanece um pouco hoje, que achar que o setor é Ctrl-C, Ctrl-V, né, do que aconteceu com as fintechs ou em outros setores, e o agro tem as suas idiosincrasias, tem as suas particularidades, tem ciclos eventualmente um pouco mais longos do que outros setores, mas que claramente tem um espaço gigantesco. E acho que agora a gente está vivendo um momento, óbvio, tem toda essa questão de um inverno das startups e tudo mais, mas que conseguiu também entender não só as startups que têm um futuro e que vão conseguir passar por esse vale, mas também selecionou os investidores que de fato entenderam o setor, que de fato confiam no setor, que de fato enxergam que a gente pode construir referência aqui no Brasil. E acho que um último terceiro ponto é o mercado de investimentos de venture capital, seja no Brasil ou fora, não está acostumado com um setor onde o Brasil é referência. Porque quando você vai captar recursos, uma das primeiras perguntas dos fundos é: beleza, mas qual que é o benchmark mundial? Qual que é o benchmark americano? E quando você fala, não, benchmark somos nós. Não, benchmark é o Brasil. E isso causa um certo espanto e uma certa descrença. E acho que o mercado também tem que entender que no agro, sim, o Brasil é referência. No agro, sim, o Brasil pode ser o benchmark. Então, acho que é uma questão de tempo. Acho que a gente vê muitas startups no agro fazendo ótimos trabalhos e acho que, assim como outros setores tiveram seu tempo de amadurecer, acho que essa fruta está amadurecendo e em breve algumas serão colhidas aí no Com certeza, pé. espero ansiosamente. Né? É legal isso que você trouxe, que é uma coisa que eu sempre falo, que às vezes no Brasil falta venture no nosso capital, né? Que é exatamente isso. Se a Sequoia fez, a Tiger fez, a Andreessen fez, se não fez, ninguém faz. Né? Porque já tem um playbook pronto e o cara às vezes não se arrisca de, agro, né? Motor do Brasil, Brasil maior exportador de vários, né? várias laranja, né? Soja, vários itens, mas o cara não vai lá criar uma tese né? Não se dedica a criar essa tese e falar, cara, eu vou liderar isso, né? De novo, volta a esse ponto. Sim. E até eu acho que era uma pergunta que eu ia te fazer, talvez até um perfil do cap table de vocês, né? Que vocês trouxeram muito indústria, BASF, né? Alguns dos nomes grandes do setor agro, inclusive concorrentes, né? E esse que é o ponto. Como é que você lida com... Não sei se todos estão no seu conselho. Como é que você lida com interesses de, né, investidores que têm o interesse comum de desenvolver agrão, mas que na ponta, lá fora, estão concorrendo pelo mercado de agro, né? Primeiro, como é que foi essa estratégia? Sim, vocês procuraram indústria né, pela falta de interesse ou pela falta de disponibilidade do venture capital e uma vez trazendo esses caras, como é que você lida com esses diferentes interesses corporativos de cada um? Eu acho que o nosso caso tem algo bem interessante porque foi uma estratégia deliberada desde o começo de
combinar venture capital com estratégicos. Então, a gente já teve 4 rodadas, em todas elas a gente sempre teve venture capital, sempre teve estratégico, desde o começo. Então, sei lá, na nossa primeira rodada a gente teve a Monsanto Bayer e a gente já tinha o Canary. Então, sempre com esses 2 olhares. Nessa última rodada agora, a gente teve a Kazek, né, super referência no setor, primeiro investimento em agro. Primeiro investimento em agro da Kazek. Então, uma hiper referência em venture capital na região, né, o principal track record que a gente tem na América Latina. Mas a gente também teve o Bradesco, teve a SLC, o maior produtor de soja do mundo, um dos maiores produtores no mundo de milho e algodão. A gente já tinha tido antes a entrada das trades, então a DM, Dreyfus, Samage, Cargill. A gente tinha outras instituições financeiras, né? Então entrou o Bradesco agora, a gente já tinha o Banco Rendimento. A BASF, que você citou, entrou depois, juntando com a Bayer. Então, a gente sempre teve essa visão de combinar venture capital com estratégicos. E por que isso? Por quê? Porque é dessa junção de percepções diferentes que a gente acredita que vai surgir o novo, né? Porque acho que só o playbook de venture capital no agro não funcionou em outras abordagens do passado, e só o playbook dos estratégicos também não tem o poder de ser tão disruptivo e de criar o novo, né? Então, teria talvez um olhar um pouco mais de otimização e tudo mais. E acho que a gente viu muito esse olhar desses 2 mundos e quando a gente olha para os estratégicos, a extrema importância de trazer empresas que enxergam que a gente precisa construir um ecossistema melhor para todo mundo e mais eficiente para todo mundo. Então, acho que a gente resolve muito essa questão de ter concorrentes no cap table, porque a gente não tem ninguém com nenhum direito especial, nenhum direito de controle, Legal. com essas, de fato, dentro de uma plataforma que se pressupõe, que é um pilar para a gente ser uma plataforma neutra, aberta e independente. E os Venture Capital estão lá para também garantir essa visão de que a gente vai disruptar. E esses concorrentes de que eles estão enxergando que a gente está construindo algo não é para A ou para B, a gente está construindo para o mercado, né? Uma negociação de grãos, quando ela é muito mais eficiente, uma relação de troca no barter, quando ela é muito mais eficiente, uma gestão de risco para o produtor, quando ela é muito mais eficiente, ela melhora a vida de todo mundo. Ela torna... O agro vive muito de ciclos, né? A gente brinca, o produtor vivia de ciclos de milionário quebrado. E quando você traz mais eficiência para o mercado, você tem um mercado muito mais planejado, um mercado que ele é muito menos arriscado para todo mundo, um mercado que hoje se deixa muito dinheiro na mesa por ineficiência. Então, acho que muitos dos nossos investidores estratégicos entenderam isso e estão junto com a gente exatamente porque sabem e querem e defendem que a gente construa uma plataforma que é neutra, aberta e independente para que eles briguem entre si no digital, no tradicional, façam o melhor trabalho que eles podem, mas que, de fato, a gente está criando um ambiente de negócios melhor para todo mundo. Você falou do Ayrton, né? Ayrton. Como é que funciona o Ayrton? Como foi essa aplicação, né, da AI no negócio? E quais foram os resultados que você teve com o Ayrton? Não sei nem como. Ayrton. Ayrton, né? Vai depender da região, né? De como que você vai pronunciar. O baiano fala Ayrton. Ayrton. O Ayrton pode se adaptar aos diferentes sotaques brasileiros. Ótimo. Né? Perfeito. Você sabe, até aproveitando AI e sotaques, eu estava falando com o pessoal da Eleven Labs outro dia, uma das tendências para 2026, aí eu que estou criando isso, mas para o meu entendimento, são os chatbots com atendimento sotaques. O pessoal da Eleven Labs falou que eles estão fazendo esse desenvolvimento. Então, por exemplo, você está ligando lá da Bahia, cara, vai te atender um chatbot falando em baiano. Que ótimo. Tá em Goiânia? Em goiano. Não, e te digo o nosso caso. A gente já fez alguns testes internos assim e tem funcionado exatamente porque o agro tem muito essa característica. Você gera muito mais conexão se você, né, tá usando as mesmas expressões, se ele se sente acolhido ali. Então, de fato, tem esse potencial e internamente a gente já tem trabalhado exatamente nessa ponta. Eu acho que a grande diferença do Ayrton hoje você tem, óbvio, AI, tem toda a conversa ao redor de AI, mas tem muita espuma também, né? E acho que a grande diferença que a gente preza muito é por gerar impacto na vida dos nossos usuários de fato, né? Para não ser uma coisa de prateleira ou que fala que está usando AI. Então, acho que o primeiro ponto muito antes desse hype, a gente já tinha que usar AI antes para a gente conseguir calcular os preços em tempo real no mercado físico, né? E isso tem uma dificuldade técnica gigantesca. Porque uma coisa é o preço da soja em Chicago, uma coisa é o preço do dólar na bolsa aqui no Brasil, outra coisa é o preço da soja para o seu João na fazenda Santa Clara, no interior de Goiás, por contrato de março de 2026, para ser retirado na fazenda dele. E como é que esse preço está oscilando em tempo real? E aí o que a gente fez ao longo desse tempo
A gente introduziu inteligência artificial exatamente para calcular todos esses preços. Hoje a Grão calcula mais de 47 milhões de preços todos os dias. Né? Então a gente começou muito por isso. E agora o Ayrton está se conectando em diferentes frentes. Então a gente tem desde soluções que estão embedadas nas nossas soluções. Então, por exemplo, o Ayrton hoje, se você tem. Imagina que você tem um produtor ou um grande vendedor que ele tem 10 fazendas diferentes, em localidades diferentes, e que ele tem 30, 40 preços diferentes, porque são meses de execução diferentes, logísticas diferentes. O Ayrton pode, olha, no contrato de março, FOB, para aquela fazenda você tem uma super oportunidade agora. E às vezes são oportunidades que duram 10, 15 minutos, porque Chicago se moveu, porque a logística mudou e tal. Então, soluções embedadas nas nossas soluções, de ler contratos de forma automatizada, ajudar muito nessa inteligência de mercado. Okay. E o Ayrton hoje também tem ajudado bastante na parte de conversacional mesmo, né? Então, a gente tem obviamente... Vocês já fizeram até operação, né? Sim, a gente tem o nosso aplicativo, onde os produtores e compradores negociam, mas a gente também tem a jornada conversacional no WhatsApp. E aí você facilita muito, né? Você não precisa que alguém instale o aplicativo, mas o produtor de forma conversacional consegue negociar na plataforma, e isso tem um valor muito, muito grande de estar próximo dele, de estar ajudando, de estabelecer um relacionamento muito mais próximo. Então, o Ayrton é essa orquestração aí de diferentes funcionalidades. E com segurança ali. Tipo, como é que você tem certeza que a saca existe, que o produtor existe? Acho que isso é independente da inteligência artificial, é muito mais da Grão como um todo, de você conhecer aquele produtor, né? Então, obviamente, na plataforma ele vai passar por suas checagens de sustentabilidade, checagens de viabilidade. Que ele está falando com a Ayrton, ele já foi exatamente. Validado. Você já qualificou, mas para além disso, as próprias empresas que estão ali dentro, elas também qualificam, porque ela vai habilitar para que um produtor possa negociar com ela, se ele já é um cara que ela tem uma relação, que ele já estabeleceu. Então, é muito mais sobre conhecer o produtor, validar o produtor, do que validar a soja. Até porque a maioria dos negócios na plataforma, a soja nem foi plantada ainda, né? Porque você negocia muito contrato a termo. Então, você vai negociar uma soja que ela ainda nem foi plantada, mas ela já está negociada, ela já tem o contrato e tudo mais. Então, é super importante você fazer a asseguração de que aquele produtor existe, que ele tem um bom histórico, de que aquele produtor ele é confiável para que ele possa fechar um negócio na plataforma. Legal. Alexandre, 2025 foi um ano muito bom para o Grão Direto, e nesse ano de 2026, o que é que vocês pretendem entregar? O que é que vocês pretendem fazer? Quais são os próximos passos da Grão Direto? A gente quer saber, né? As Emerging Giants sempre tem alguma coisa aí. Sempre tem alguma surpresa. Essa pergunta sempre sai uma matéria. Sempre sai uma matéria para startups. Eu acho que é interessante, acho que 2026 certamente é um ano de muito network effects, assim. Acho que a Grão foi criando ao longo do tempo essa liquidez dos grãos, né? Hoje a gente consegue em qualquer região do Brasil apoiar compradores e vendedores para fazerem negócios de forma digital, em tempo real, e isso foi abrindo um monte de oportunidades para fazer barter de forma muito mais eficiente, para oferecer crédito de forma muito mais eficiente, para ter o nosso índice, né, que a gente lançou recentemente, e conseguir ter uma inteligência de mercado muito melhor. Então, acho que 2026 é certamente um ano onde muitos network effects vão ficar cada vez mais claros, onde uma sinergia entre tudo isso, né, de que o grão é o que destrava o agro fora da porteira. E a gente está muito confiante aí que 2026 vai ser um ano não só de crescimento, a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, mas aquele crescimento onde 1 mais 1 é 3. Porque você cresce em crédito, você cresce em originação de grãos, você cresce em barter, mas quando você junta tudo isso, está ainda maior que a soma das partes. Então a gente está muito confiante aí para 2026 e animados aí para o próximo ano. Acho que agora, para finalizar, a gente tem uma tradição aqui nesse podcast, que é entender um pouco do nosso convidado fora do LinkedIn, fora da Grão Direto, quem que é o Alexandre, né, fora do chat GPT ali, né, o Alexandre na forma mais pura. E como você está acostumado a fazer pitch da Grão Direto, com tempo limitado, a gente tem aqui a nossa... O que vem à sua cabeça, e não vale falar que você lê sobre soja, ou que você cuida da fazenda, coisas do tipo. Uma coisa muito peculiar e que ninguém sabe sobre o Alexandre, porque a gente já descobriu muita coisa dos founders, né? Então, quem que é o Alexandre fora da Grão, do LinkedIn, do business, enfim? Eu acho que é alguém que de fato ama trabalhar porque encontrou um propósito, assim, né? E algo que vale a pena. Então, acho que
de novo, essa motivação genuína, mas que recarrego as minhas energias ficando com a minha esposa, com a minha família. Legal. Sou uma pessoa super caseira, amo esporte de qualquer coisa, então assisto desde, sei lá, campeonato de curling até esqui alpino, NFL, futebol. Tô super feliz que sou Flamengo campeão de tudo. Tô super feliz com o Flamengo recentemente. Sempre feliz de ser Flamengo, mas ainda mais recentemente. Mas amo também praticar esporte, ainda que eu não tenha nenhum talento. Sou uma pessoa super esforçada e dedicada. A minha esposa é uma super maratonista, corre super bem, tem o talento natural. Você acorda para levar ela para os treinos, é isso? E aí eu comecei a treinar também. Né? Hoje eu treino mais do que ela, porque eu faço triatlo e tudo mais, mas não tenho o talento dela, mas continuo sendo esforçado, determinado, teimoso, na verdade. A minha esposa fala que eu tenho talento, né? Que eu tô lento para correr, tô lento para nadar, tô lento para pedalar. Gostei dessa, talento. Mas é isso, uma pessoa caseira, muito grata por tudo que a gente tem feito e acho que muito grato pela vida, pelas coisas que a gente tem e com muito interesse em retribuir da melhor forma que a gente puder com o nosso time, nas nossas famílias. Acho que fazer a mudança no que está ao toque das nossas mãos, onde a gente pode impactar, é assim que a gente muda o mundo e acho que esse sou eu. Maravilha. Perfeito. Alexandre, nossa, muito obrigado. A gente passaria algumas horas aqui, né, Bria? Porque eu e o Brigato, a gente não consegue fazer um podcast de meia hora. Sempre ultrapassa. É impossível. Mas muito bom falar contigo. Muito bom saber que a Grão Direto tá bem e que vocês estão aproveitando o programa Emerging Giants da melhor forma possível. Desejo muito sucesso nesse ano 2026 e que em breve a gente escute coisas boas, né? Que o Startups possa veicular boas notícias, né? Sobre vocês. E é um prazer tê-los aqui. E um abraço para todo o time da Grão que participa das mentorias, que participa do programa. E é isso, tamo junto e conte com a gente. Eu só agradeço a vocês pelo programa, a gente ficou imensamente feliz de participar e agora mais feliz ainda vamos ser alumni do programa, então estamos super felizes de continuar essa relação. Acho que vocês também das startups fazem um trabalho incrível para o ecossistema, de valorizar, de levantar a bandeira há muito tempo aí para as startups brasileiras, então só tenho a agradecer, contem conosco também no que a gente puder ser útil e vamos continuar levando o Brasil para frente. Maravilha. Teremos mais conversas ao longo de 2026. Diogo Garcia, mais uma vez, obrigado pela sua companhia aqui. Obrigado. E obrigado você que ficou aí assistindo, ouvindo a gente, né, no YouTube, nas plataformas de áudio. E não se esqueça, podcast MVP toda quarta-feira na sua plataforma preferida, não tem como escapar, é só ir lá, assistir, escutar a gente, apertar o sininho, aperta o sininho, compartilha. Aperta o sininho, compartilha, não perde nenhum episódio. Valeu. A gente se vê. Tchau, tchau.